No capítulo 122, segunda-feira, 24 de outubro, Camilo serve vinho para Adelaide. Camilo sente que o clima está tenso. Pedro desconfia que conheça Jurandir de algum lugar. Paco explica para Fabiola que está recebendo dinheiro de uma atriz para escrever uma peça para ela. Paco diz que pode realizar os desejos de Fabiola. Paulo fica feliz quando descobre que Alexandra está grávida. Paulo pede a Alexandra em casamento. Valquíria diz para Neurose que vai precisar do serviço dele. Neurose convida Jacira para ir a um bar. Doroteia se insinua para Camilo. Adelaide fica com ciúmes. Pierre diz para Eugenia que Paco está demorando demais. Eugenia diz para Pierre parar de se preocupar com Paco. Paco e Fabiola se beijam. Paco pede Fabiola em namoro. Jacira toma chopp com Neurose. Petrônio chega ao bar com Jurandir e vê Neurose e Jacira. Jacira vê Petrônio e fecha a cara. Petrônio sai do bar. Ana diz para Mario que toca baixo. Mario diz para ela ir ao restaurante de Camilo. Jacira conta para Valquíria que viu Petrônio. Paco chega em casa com cara de quem tem culpa no cartório. Eugenia finge que não dá bola. Alexandra diz para Adelaide que Paula pediu em casamento. Paulo conta para Felipe que pediu Alexandra em casamento e o convida para ser padrinho. Neide entra na sala. Felipe diz para Neide dar parabéns para Paulo porque ele vai se casar com Alexandra. Neide fica chateada, mas disfarça. Rafaela diz para Bruno que vai a São Paulo para conhecer uma tecelagem. João chega à casa de Eugenia. Alice diz para Pedro que vai lá para buscar pistas de Petrônio. Jurandir diz para Petrônio que vai arrastar Eva para a casa dele. Nonato chega à pensão para conversar com Eva. Eugênia diz para Pierre que adorou o talento de João. Celeste pergunta para Eva se Nonato poderia seduzir Thelma. João diz para Adelaide que fez o teste com Eugenia Dutra. Adelaide fica em choque. João estranha a reação da tia. Jurandir convida Eva para ir a um bar ali perto. Eva diz que está trabalhando. Jurandir sai com Petrônio para beber na Lapa. Alice e Pedro saem para buscar pistas sobre Petrônio. Ana vai ao restaurante de Camilo e fica encantada com o talento de Anselmo. Alice e Pedro chegam à porta do bar onde Petrônio e Jurandir conversam. Valquíria manda Neurose sequestrar Alice. No capítulo 123, terça-feira, 25 de outubro, Valquíria diante do bando de Neurose pergunta se eles entenderam o serviço. Eles dizem que sim. Petrônio diz para Jurandir que vai ser difícil colocá-lo como padrinho no casamento dele com Débora. Jurandir vê Pedro e Alice. Jurandir sai escondido. Alice vê Petrônio e vai lá falar com ele. Pedro pergunta se Petrônio frequenta o bar. Ele diz que não. Ana fica admirada com o talento de Anselmo. Petrônio pergunta para Alice e Pedro o que eles estão fazendo na Lapa. Rafaela diz para Bruno que vai para São Paulo. Ana e Anselmo conversam sobre música. Ele fica encantado com ela. Antônia diz para Fabiola que está sentindo falta de Marília. Paco avisa Eugênia que vai sair. Eugênia pergunta com quem. Paco diz que vai encontrar um amigo diretor de teatro. Eugênia diz que vai com ele. Petrônio se despede de Alice e Pedro. Alice diz para Pedro que eles têm que armar uma armadilha para pegar Valquíria. Paco tenta impedir Eugênia de ir ao restaurante com ele. Paco diz que não admite que ela cuide da vida pessoal dele. Eugênia diz que ela manda e ela obedece. Paco vai para o quarto. Eugênia diz para Pierre que está desconfiada de Paco. Fabiola chega ao restaurante. Thelma vê Anselmo de papo com Ana e fica com ciúmes. Alice e Pedro se beijam. Paco liga para Fabiola e diz que não vai jantar. Fabiola fica furiosa e diz para ele não procurá-la mais. No capítulo 124, quarta-feira, 26 de outubro, Alice beija Pedro, mas vê nele o rosto de Felipe. Ana pede o telefone de Anselmo. Petrônio visita Doroteia e diz que vai se casar com Débora. Pedro se declara para Alice. Bruno visita a Valquíria e ela esconde o quadro roubado. Paco chega na agência com roupas de jogador de golfe. Ele diz que estava treinando golfe. Fabiola tenta disfarçar a admiração. Bruno convida a Valquíria para ir ao seu apartamento, já que Rafaela vai para São Paulo. Bruno diz que liga assim que Rafaela sair. Paco pede desculpas para Fabiola,
que faz jogo duro. Paco dá um anel para Fabiola. Ela perdoa Paco. Janaina pergunta para Alice como foi passar a noite com Pedro. Petrônio diz para Celeste que vai viajar a trabalho. Rafaela se despede de Bruno, mas esquece uma pasta com documentos. Petrônio chega de surpresa na pousada de Débora. Bruno abre a porta para Valquíria. Ela diz que adora se divertir e que não pode deixar o marido da melhor amiga tristinho. Bruno agarra a Valquíria. Rafaela procura a identidade para fazer o check-in e percebe que esqueceu o documento. Ela volta até sua casa para buscar o documento. Adelaide vai à casa de Eugênia. Janaina e Alice chegam ao restaurante e dão de cara com Paco e Fabiola se beijando. Janaina entra em desespero e diz para Alice que vai falar umas verdades. Janaina diz para Fabiola que Paco mora com Eugênia Dutra. Bruno e Valquíria se beijam no chão da sala. Rafaela abre a porta e dá de cara com os dois. Rafaela fica em choque. No capítulo 125, quinta-feira, 27 de outubro. Rafaela flagra Bruno e Valquíria juntos no chão da sala. Bruno se apavora e começa a se vestir imediatamente. Ele tenta explicar para Rafaela, que diz que tem nojo dos dois. Rafaela xinga Valquíria de vagabunda e a expulsa de sua casa. Janaina grita no meio do restaurante. Paco e Fabiola não entendem nada. Eugênia fica surpresa com a visita de Adelaide, que avisa que João é seu sobrinho. Bruno tenta se explicar para Rafaela e diz que foi seduzido por Valquíria. Rafaela pede divórcio. Fabiola pergunta se Paco está mesmo morando com Eugênia. Adelaide diz para Eugênia que não gostou de saber que a nova peça faz alusão ao relacionamento que ela teve com a Franinho. Rafaela manda Bruno embora de casa. Paco diz para Fabiola tem com Eugênia uma relação profissional. Adelaide diz que se Eugênia montar a peça, vai processá-la. Rafaela chora sozinha. Doroteia tenta convencer Débora a não noivar com Petrônio. Bruno vai até a casa de Valquíria e ele diz que ela acabou com a vida dele. Ele diz que não vai mais bancar a vida dela. Valquíria diz que eles têm um acordo. Bruno diz que o acordo acabou e a manda sair do apartamento. Sergio sonda Petrônio sobre o caso de José e percebe que ele ficou incomodado com o assunto. Alice pergunta para Rafaela o que ela está fazendo na casa dela. Rafaela diz que veio falar sobre Valquíria. Bruno diz a Valquíria que ela tem 3 dias para sair do apartamento. Petrônio diz para Débora que não vai convidar Celeste para o noivado. Ele explica que ela tem uma doença e pode se sentir mal. Débora fica com pena de Celeste. Sergio ouve e fica desconfiado. Rafaela implora para que Alice a perdoe e pede para voltar a trabalhar na confecção. Alice diz que não. Rafaela diz que precisa de alguma forma reparar a injustiça que fez com Alice. Alice pede que Rafaela ligue para Valquíria e a convide para ir à sua casa. Adelaide diz para João que Eugênia não presta e conta o caso dela com a Franinho. Rafaela liga para Valquíria e ela combinam de se encontrar. Celeste pede para Nonato dar em cima de Thelma. Alice se esconde para ouvir a conversa de Rafaela e Valquíria. Adelaide pede para João não fazer a peça. João diz que não vai deixar a peça. Adelaide diz que se ele continuar na peça vai tê-lo como inimigo. Valquíria fala para Rafaela que Bruno a seduziu. Rafaela pergunta para Valquíria que ligação ela tem com um homem chamado Petrônio. No capítulo 126, sexta-feira, 28 de outubro. Valquíria finge que não conhece nenhum Petrônio. Rafaela pressiona a Valquíria. João diz para Adelaide que ela pegou pesado em dizer que ele é inimigo dela. Adelaide diz para João que Eugênia acabou com a vida dela. Rafaela pressiona a Valquíria, que diz que conhece Petrônio. Alice fica atenta. Nonato dá em cima de Thelma, que adora. Anselmo vê os dois e não entende nada. Celeste diz para Anselmo que Thelma é muito dada. Petrônio liga para Celeste e diz que vai ficar uma semana fora da pensão. Débora pede para Petrônio levar Celeste ao noivado deles, caso ela esteja bem de saúde. Valquíria diz que conheceu Petrônio quando chegou ao Rio,
mas que ele sumiu. Rafaela pergunta onde ele morava e Valquíria diz que não sabe. Alice aparece de repente. Valquíria se assusta. Alice diz que Valquíria é a pessoa que está por trás de todas as coisas ruins que acontecem com ela. Valquíria tenta se fazer de ingênua. Alice ordena que Valquíria fale quem é Petrônio. Anselmo diz para Celeste que acha estranha as viagens de Petrônio. Celeste fica cismada, mas tenta disfarçar. Alice segura Valquíria e diz que vai chamar a polícia. Valquíria se assusta. Alice solta Valquíria, que vai embora. Rafaela pede para Alice contar o que aconteceu com a irmã. Alexandra diz para Paulo que aceita casar com ele. Rafaela fica passada ao saber os detalhes sobre os golpes que Alice sofreu desde que chegou ao Rio. Doroteia avisa Cícero que o noivado de Débora será na mansão. Celeste diz para Eva que Hugo vai fazer uma visita para Pedro. Alexandra avisa a Jurandir que vai se casar e não é com ele. Jurandir pergunta se Alexandra está grávida. Valquíria vai até a empresa falar com Felipe e desaba no choro na frente dele. Ela diz que não tem mais dinheiro para pagar o aluguel do apartamento. Alice diz para Pedro que eles precisam encontrar Petrônio. Hugo fica atento à conversa. Rafaela chega ao escritório para falar com Felipe. Hugo deixa Pedro sair da sala e diz que precisa falar uma coisa importante para Alice. Neide diz para Rafaela que Felipe está na sala com Valquíria. Rafaela abre a porta da sala e pergunta se Valquíria contou que foi pega na cama com Bruno. Felipe fica em choque. Hugo diz para Alice que Petrônio é o nome verdadeiro de Francisco que mora na pensão. Fonte: Amor e Intrigas. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem, marque esse quadrado e clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui.